Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos entrar num assunto aqui bem polêmico, mas que está acontecendo nos dias atuais e que vão acontecer ao longo dos anos a seguir, né? Pessoal, vocês já perceberam que como tudo está mudando rápido demais aos anos, né? Não só como o tempo está passando tão rápido, como as coisas estão acontecendo, né? A gente está vendo aí as notícias falando, a inteligência artificial escrevendo texto, né? Já produzindo como se fosse um ser humano, tendo ideias, né? Alavancando aí a área da digitalização, né? Temos os robôs aí já operando em grande escala, alguns serviços, né? Inclusive vocês a ter cirurgia, né? Já tem robôs aí fazendo cirurgias, né? Carros dirigindo já sozinhos, né? Os carros já têm autonomia para dirigir sozinho e aplicativo substituindo os bancos, né? Antigamente você tinha que ir ao banco para fazer algum empréstimo, algum depósito ou resolver alguma questão financeira. Hoje os bancos tá cada dia mais deixando de existir, né? Porque hoje você resolve tudo dentro de casa com seu smartphone, né? E também agora estão falando até no fim do dinheiro físico, já é algo que eles estão já tentando pôr em prática, né? Então são muitas coisas que estão acontecendo ao longo do tempo e coisas que ainda vão acontecer nesses anos futuro, né? Coisas próximas já, pode-se dizer, né? A inteligência artificial está evoluindo bastante. E, pessoal, uma pergunta que eu quero deixar para vocês aí nos comentários. Me respondam aí. Estamos vivendo aí apenas uma evolução da tecnologia ou estamos entrando numa nova era onde o ser humano começa a perder o espaço no trabalho, né? Que vemos aí, alguns trabalhos vão deixar de ser executados pelos seres humanos, né? Por vários motivos, né? Vários motivos e vários fatores que estão acontecendo para isso. O ser humano vai chegar a um ponto que ele não vai ter espaço no mercado de trabalho, né? Sendo substituído pelas máquinas, ou pelos robôs. Porque na comparação dos seres humanos com as máquinas, em trabalho de grande escala, é claro que as máquinas vão trazer mais resultado, né? Mas se tratando de desempenho e qualidade, no aspecto de observar alguns pequenos detalhes, ter ideias, é claro que o ser humano ainda se destaca, né? Mas a inteligência artificial já está copiando isso para poder aplicar, né? Muita coisa está acontecendo, pasmem vocês, está acontecendo, né? Não é de se esperar que isso já ia acontecer. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre esse assunto, né? A gente tem que pôr em prática e ver o que está acontecendo. Então, o que eu quero conversar com vocês é o fim dos empregos, o avanço tecnológico, né? E a nova era do crédito energia. Se vocês não sabem, tem tudo a ver com o fim do dinheiro físico, né? O crédito energia. Tem tudo a ver. Então, se prepare porque grandes coisas estão próximas de acontecer, né? No avanço tecnológico. Grandes coisas vão acontecer. O avanço, pessoal, da tecnologia nos próximos anos, basicamente vai ser alguns fatores, né? A substituição do humano por robôs, quais empregos podem desaparecer, os projetos de Elon Musk, né? Que ele está com vários projetos, vamos citar, e algo mais ainda, coisa séria, possível fim do dinheiro físico, né? A ideia do crédito carbono também, que é você pagar pelo ar que você respira, pasmem vocês, e também o crédito baseado em energia, né? Fica até
esquisito falar isso, mas é isso aí. Fica até o final, porque o conteúdo aqui hoje tá bombástico. Desde já compartilha, curte, né? Comenta, deixa o like aí, segue a gente, ativa o sininho e se inscreva. Ajuda o canal. O avanço da tecnologia nos próximos anos, né? Coisas daqui 2, 3, 4 anos, a gente já vai conseguir ver esses progressos, né, que estão para acontecer. A gente já está vivendo, pessoal, pasmem vocês, o início da chamada Revolução Industrial, né? Esse termo ficou famoso lá atrás, né, do Fórum Economia Mundial, liderado por Klaus Schwab, né? Essa revolução mistura o quê? O que essa revolução do Fórum Econômico Mundial tem a nos trazer? Qual a unificação que ela tem? A inteligência artificial, como eu já citei, robótica, né? A área robótica, a área biotecnológica, né? Ou a biotecnologia, computação quântica, né? E internet das coisas. Hoje o mundo gira em torno da internet, né? Que hoje você precisa pagar uma conta, que você precisa comprar, tudo você hoje faz pela internet. Você não sai da sua casa praticamente para nada, que tudo que você quer resolver em sua casa você resolve. Isso já é uma tecnologia, né? Até a sua comida chega em sua casa pela internet. Então é algo absurdo, né? Que a gente tem que parar para pensar às vezes e pensar aonde vai chegar tanta tecnologia, né? Tanta tecnologia. O que isso significa? Basicamente, isso significa o quê? Que as máquinas não só executarão as tarefas do ser humano, como algumas tarefas em escala global, né? Como a área da saúde, como a área da economia, da educação, né? Vai estar aí agregando a esses fatores, né? A inteligência, ela está indo para um nível absurdamente incontrolável, né? Algo que logo, logo, certo tipo de trabalho aí vão deixar de ser executado pelo ser humano, né? Então a máquina elas não vão só executar tarefas, como elas começam a pensar, a aprender, a decidir, né? Saiu recentemente aí uma pesquisa que eles estão passando para a inteligência artificial as expressões das emoções humanas, né? Para ela entender como é que é a expressão humana. Teve há pouco tempo aí uma entrevista, né, de um camarada, né? Ele foi fazer uma pesquisa lá no chat GPT. Eu acho que pela forma dele não... A forma dele expressar que foi um pouco arrogante, ela simplesmente expôs todos os dados dele. Pasmem vocês, isso aconteceu. Então vemos que hoje, quando você entra no chat GPT, você comunica, dá bom dia e ela te responde como se fosse uma pessoa, um ser humano, né? Então você vê ao ponto da tecnologia estar chegando. Absurdo isso, não é? E isso aí eu sou da geração que viu aí a modernização da era analógica para digital. Peguei aí, eu não peguei o surgimento da internet, mas peguei a evolução da internet, da tecnologia, né? Então, hoje a gente pasma por certo tipo de coisas que naquela época, eu achava que era absurdo acontecer, mas estou aqui vivendo, né? E espero Deus que ainda verei muita coisa, né? Ou não, né? Mas o que isso significa em si é que as máquinas não só executarão tarefas, elas também começarão a pensar e a agir e a tomar decisões como o ser humano, né? E hoje temos várias formas que isso está acontecendo, né? A IA está escrevendo já roteiros, né? Ela escreve um roteiro de um filme, de uma peça, de uma cena, ela já escreve.
Então não vai precisar mais do ser humano. A IA está criando imagens absurdas, então hoje quem é artista, quem desenha aí sabe o que eu estou falando, o tanto que isso impactou na área dessas pessoas que faziam artes, né? O tanto que impactou, que hoje tudo que você quer, você vai na IA. A IA está analisando contratos para saber o que é, se convém ou não convém. Elas já têm o total livre-arbítrio para identificar pessoas, já usam a IA na, na área militar, né? Na defesa, para perceber uma pessoa se ela é perigosa ou não. Então, tanto na área militar, na segurança pública e privada já se usam a IA para identificar pessoas de má índole, né? A IA já está fazendo isso. A IA já está fazendo diagnóstico médico. Pessoal, tanto de pessoas, inclusive eu falo de mim mesmo, que você pesquisa aí no chat GPT, você nem está consultando mais o médico, você se consulta ou quer tirar alguma dúvida, então você vê o avanço da tecnologia como tá. Um absurdo isso, né? Pasmem vocês, tá um absurdo isso aí. Um absurdo, né? E isso, pessoal, é só o começo. Só o começo do que ainda tem coisa para vir aí. Muita coisa mesmo para vir. Só o começo. Os especialistas, eles vêm dizendo que estimam que nos próximos de 5 a 10 anos, coisa próxima aqui, de 5 a 10 anos, pelo como o tempo está passando tão rápido, pode-se dizer que é logo ali. De 5 a 10 anos, os especialistas vêm dizendo que a maioria dos serviços executados pelo ser humano será automatizado, né? Vão desaparecer, não vão deixar de existir, vão desaparecer no sentido que não precisará mais do ser humano para executar, né? Grandes empresas também terão equipes menores, porque pensa comigo, você aí tem uma empresa aí que você tem 10, 20 ou até 1.000 funcionários, às vezes paga um valor absurdo para cada funcionário, né? E aí você faz as contas, você acaba contratando 2 ou 3 robôs que vão fazer o serviço de 10 a 1.000 funcionários. Então, para a empresa é muito mais recompensador, é muito mais lucro nesse sentido, né? Tendo ali no máximo 1 ou 2 pessoas ali para só ficar de fora controlando, né? Observando. É isso que temos em vista, né? Então, daqui de 5 a 10 anos, já coisas dessa magnitude vão estar acontecendo, né? Então, a maioria dos serviços repetitivos será automatizados, grandes empresas terão equipes menores em robôs, profissões tradicionais que conhecemos hoje em dia vão desaparecer, não vão existir mais, e a tecnologia não está vindo, ela já chegou, né? Já chegou. Aí você me pergunta, mas que trabalhos são esses que podem deixar de existir? Basicamente, é esses aqui, que a gente sabe muito bem que é o quê? Isso, pessoal, não é teoria, não tem nada a ver com teoria da conspiração, isso é fato, coisa que está acontecendo, é só você pesquisar, dá um Google lá e pesquisa, né? Pesquisa lá, evolução dos robôs, Elon Musk, né? Vocês vão ver muita coisa absurda, de cair queixo. Então a tecnologia não está vindo, ela já chegou entre nós. Quais trabalhos podem desaparecer? Trabalhos mais vulneráveis, que são esses: operador de caixa, né? Atendentes de telemarketing, motorista, motorista e vocês que dirigem, né? Tanto carro como caminhões já vão estar dirigindo por conta própria, né? Por conta própria. Operadores de fábrica, digitadores, não vão precisar mais de pessoas para digitar, porque a IA em menos de 1 segundo ela te dá um texto ali completo e resumido, né? Atendimentos bancário presencial não vão mais precisar, porque a IA está dominando já os atendentes robóticos, né? Empresas já estão tentando e testando robôs humanos para trabalhos físicos.
E alguns trabalhos também importantes vão deixar de ser executados pelo ser humano, como advocacia, medicina, né? Engenharia civil. Então, se você tem ali uma inteligência que te dá uma certeza de 99%, você não vai precisar de um ser humano que tenha uma certeza de 50%, que pode haver falhas nesse sentido, porque a IA, a inteligência, ela vai dar uma base de fundamento ali analítica, né? Então, nesse sentido, mais confiável, né? É mais confiável. Empresas que já estão testando os robôs, né? A empresa Tesla, a empresa Tesla, por exemplo, está desenvolvendo já robô Optimus, que já está aí em fabricação, que pode trabalhar em fábrica, né? Ou até dentro de casa, uns robozinhos pequenos, que eles já estão aí, acho que se não me engano até à venda, né? Imagine isso, um robô dentro da sua casa. Um absurdo, né? E eles estão fabricando em larga escala, né? Que, ó, robô não dorme, não adoece, não, não processa a empresa, não entra em greve. Cara, isso aí é o ápice da economia global, né? Que é isso que eles buscam, economia global, né? Então, de ponto de vista empresarial, sairia mais barato, né? Mas e o ser humano, como ficaria? E o que acontece quando milhões ficam desempregados, né? Que entra aí na área do desemprego, né? Causando fome. Mas eles não vão deixar isso acontecer, pasmem vocês. Essa é a grande pergunta. Os projetos, que a gente tem alguns projetos aí, e claro que não tem como citar aqui o Elon Musk, né? Qual seria esse projeto? O Elon Musk está envolvido aí em vários projetos que moldam o futuro, né? Como a Tesla, que é carros autônomos e robôs humanoides, a Neuralink, que é implantes cerebrais que conectam o cérebro humano a computadores. Pessoal, pasmem vocês, isso aqui não é mentira, não é teoria da conspiração. Eles já estão testando de quando uma pessoa morre, pegar a consciência da pessoa, a alma, e jogar no mundo virtual e depois passar para outro corpo, as memórias, a alma da pessoa, né? Conectar a alma da pessoa com outro corpo. Assim a pessoa continuaria seguindo a vida dela. Isso aí, Hollywood já vem deixando muito claro naquele filme Avatar. Se vocês não assistiram, assista, né? Tem a parte lá do soldado que é cadeirante, que ele entra lá no aparelho, numa máquina lá, e a consciência dele é passada para um avatar, né? Então, pasmem vocês, a Neuralink é isso aí que eles estão fazendo, né? A SpaceX, né, que é colonizar Marte, isso aí já há muitos anos que eles tentam isso, né? A Starlink, que é a internet global para todos, hoje não tem nenhum ponto da Terra que ninguém usa internet, todo mundo usa internet, né? A visão é bem clara disso. E o mundo altamente está caminhando para uma tecnologia avançada, conectando automatizado, coisas sincronizadas, né? Mas isso nos leva a outras questões. Qual questões são essas? Beleza, vou te responder. Se a máquina produz tudo, se os robôs fazem trabalho, como as pessoas vão sobreviver? Como as pessoas vão sobreviver, né? Alguns defendem a ideia da renda básica universal, que é o crédito energia, crédito energia, né? E outros sustentam um salário pago pelo governo para todos, que aí já entra esse benefício que o governo deu, já é um teste para botar a população nos trilhos, né? No controle do que vai acontecer a seguir, né? O que isso impacta no fim do dinheiro? Basicamente, pessoal, hoje estamos num caminho para isso. Isso aí já é real. Pode pesquisar lá. Fim do dinheiro físico. Já é real. Isso aí já está acontecendo. No Brasil, o Pix praticamente substituiu o dinheiro. Hoje você não vê ninguém usar dinheiro. Hoje tudo é resolvido, tudo no Pix, né? Famoso Pix, né? Isso impactou até nas moedas digitais do Banco Central.
né? Vários países estudam moedas digitais oficiais, chamado de CBDC, né? Moedas digitais de Banco Central. O governo poderia, o quê? Monitorar todas as transações nesse sentido, bloquear contas, controlar limites de gastos, né? Imagine, pessoal, imagine um sistema onde que você não tenha dinheiro físico, né? Tudo é digital, tudo é rastreável. Isso aumenta a segurança? Não sei. Ou aumenta o controle? Talvez um pouco de cada, né? O que seria esse crédito energia? O que está acontecendo, que já é um fato, basicamente seria, agora preste bem atenção, compartilha, segue e vamos, sem delongas, preste bem atenção e pasmem vocês. Existe uma ideia que é debatida por economista, né, futurística, chamada o quê? Economia baseada em energia. O que é isso? Para algumas pessoas que não sabem, economia baseada em energia basicamente é isso. Em vez do dinheiro tradicional que a gente usa, né, você seria assim, cada produto teria um custo, né, um custo baseado na energia usada para produzir, ou seja, vamos supor que você foi lá e comprou uma pizza, um carro, então você não pagaria pelo o objeto em si, ou pelo alimento, você pagaria pelo tanto de energia que foi gasto para produzir ou fabricar, nesse sentido, né? Então, exemplo, que eu citei aqui agora, mas tem mais. Quanto de energia foi usado para plantar um arroz ou para colher? Aí você vai somar lá e vai ver o tanto que dá, o tanto que você tem que pagar do tanto de energia que gastou. Para transportar, caminhão, para embalar, para armazenar. Então você teria um crédito baseado no seu consumo de energia. Pasmem vocês, isso é real. Alguns teóricos acreditam que no futuro, não muito longe, mais próximo do que nunca, né, seu limite de consumo pode estar ligado ao seu impacto ambiental. Quanto mais você consome, menos crédito você tem. Tudo é controlado digitalmente, né? Isso ainda não é a realidade global, está chegando, né? Ainda está em pauta, tá em pesquisa, porque envolve vários fatores, não é só chegar e botar, envolve muita coisa. Então, basicamente, é isso. Mas há discussões sobre o ACD, né? Crédito carbono e controle ambiental caminham nessa direção, né? A pergunta que eu faço para você é: isso é sustentabilidade ou o controle social, perdão com a palavra, sofisticado? O que vocês acham aí? Comentem aí, né? A reflexão final que eu deixo desse vídeo, basicamente a tecnologia não é um vilão, mas, claro, depende do propósito que você vai usar, né? Ela trouxe o quê? Claro, tem os seus lados bons, né? Avanço da medicina, a comunicação instantânea, aquela rápida, que é o que a gente usa aqui hoje. Eu falo, daqui a pouco eu posto, vocês já estão assistindo. É a informação acessível, ou seja, onde todo mundo tem acesso hoje, né? Então tem o seu lado bom. Mas toda ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Depende do ponto de vista do controle que você quer ter. O futuro pode ser mais liberdade, né? Ou mais vigilância, né? Pode ser que a gente vai ter um futuro aí de sempre estar sendo vigiado pelos grandes governos, né? Mas também pode ser um conforto ou mais dependência, né? Que hoje, infelizmente, a gente não sai de casa sem nosso smartphone, né? A grande questão não é a tecnologia e o avanço. Ela vai avançar? Vai. A questão é: quem controla a tecnologia controla o mundo, né? E como ela vai ser usada nesse contexto? Então, prepare-se, né? Vocês têm que preparar. Aprenda as novas habilidades, desenvolva pensamentos críticos e não aceite tudo que sem questionar, pessoal. Então, aprende a sobreviver, porque vamos chegar no mundo que a era digital vai tomar conta. Então, você tem que saber sobreviver.
né? E questionar, não aceitar tudo de graça. O futuro não é sobre máquinas dominando, beleza? É sobre como nós vamos posicionar diante delas, nesse contexto, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, eu peço que vocês comentem, né? Se você acredita nos robôs ou que eles vão substituir o ser humano, comente aí, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Você acha que o dinheiro físico vai acabar, né? Essa aí é a pergunta. Você confiaria em um sistema de crédito baseado naquilo que você vai gastar de energia? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Esse é o canal Sinais do Tempo. Compartilha, segue lá, se inscreva. Um abraço, fiquem todos com Deus.